Show. Então, se tudo der certo, vai dar certo. Se não, eu peço desculpas. Mas a gente está, mais uma vez, né, aqui junto para fazer essa conversa com o pessoal da disciplina, né, de criação de jogos de tabuleiro aqui na PUC. E eu consegui, né, arrumar um tempo aí na agenda do Jordi para a gente conversar um pouquinho. Já tinha falado para eles, né, a respeito da premiação, né, do cartógrafo. A premiação não, né, mas aí assim, tem uma premiação, na verdade, né? Foi escolhido, né, para indicado ao prêmio, então isso para mim, para a gente aqui já é uma premiação massa. E falei um pouquinho dos teus outros jogos. A gente viu, né, durante esse começo da disciplina, um pouquinho sobre o que é o universo de jogos de tabuleiro, né? Essa parte, tanto a parte social, quem é que joga, tem gente que faz, como é que eu crio um jogo, viu por alto. E passou umas 3 ou 4 semanas jogando, para eles verem tipos diferentes de jogos, né? Então, Uhum. teve um dia que a gente jogou alguns roll and write, foi o Avenue e o Welcome to, a gente jogou lá com a galera. Uhum. Porque o cartógrafo estava emprestado, não consegui jogar com a galera. E a gente mostrou um pouquinho do que, né, o que é o projeto. Falei, né, de alguns outros jogos desses roll and write, a gente viu jogos com um aspecto mais social. E a galera tá chegando agora no momento que eles vão precisar produzir o primeiro jogo. Acho que a outra vez que a gente conversou tinha sido logo depois que a galera tinha produzido o jogo deles, né? Da vez passada que a gente teve uma conversa dessas. Essas vai ser Uhum. antes. Então eu vou tentar guiar um pouquinho a conversa, depois que você fizer essa introdução, né? Depois que a galera ficar sabendo um pouquinho mais, né, sobre quem é você. Para esse aspecto de como é que eu começo a criar um jogo de tabuleiro, ou como é que eu crio o meu quinto jogo de tabuleiro, tá ligado? Pra gente ter uma noção disso. E aí, se você quiser depois também, eu vou puxar ela para a gente falar um pouquinho sobre a indústria brasileira, como é que ela está sendo vista hoje lá fora, aqui dentro, né? Quais são os movimentos que estão acontecendo. E, galera, daqui, sugestão, né? Tomem nota das coisas que vocês acharam interessante para depois ir continuar a discussão. E se tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Ou então, se eu tiver de costas, obviamente, né? Diz, Arthur, peraí, sobre esse aspecto aí, eu queria falar mais. Vai ser uma classe de debate, tá? Uhum. Beleza? Sim, mano. Massa, Jordi. E aí, fala então um pouquinho como é que tu começou. Deixa eu antes mostrar um negócio interessante que eu vi aqui. Fui. Fechar essa tela aqui. Fui no Google procurar por Jordi Adam. Você vai estar sem ver, tá ligado? Mas encontrei lá que você tem o teu Instagram. Tô mostrando aqui a página do Instagram, né? Que tem um monte de coisa sobre viagem, um monte de coisa sobre desenvolvimento de jogos. Especificamente, um que teve muita fama aí foi do Ozob, né? Recentemente. E é bacana porque do lado dele tem o Mil, tá ligado? Então, um jogo com produção megalomaníaca e um jogo de cartas, né, que vai no bolso. Então, para mostrar, né, esse tipo de diferença. E aí, quando eu fui no LinkedIn, eu descobri que tem dois Jordi Adam Souza Alves. Tem um que é desenvolvedor de jogos e tem um que é programador. E aí? Que cambalacho é esse que tá fazendo aí, pô? No LinkedIn? É, então, eu na verdade nem mantenho meu LinkedIn ativo há muito tempo. Uhum. Mas esse de programador deve ser de antes de eu começar a trabalhar com jogo que eu trabalhava como programador. E de ERP, assim, né? Um negócio mais sério do que fazer jogo. Mas deve ser dessa época. Se tiver alguma foto minha ali, deve ser uma foto também bem antiga. Tá, mas aí antes disso, você trabalhava com programação, chegou a fazer universidade, alguma coisa? Qual foi o teu caminho para migrar depois para o jogo tabuleiro? Eu comecei quando eu tava nessa época assim de decidir que faculdade que eu ia fazer. Eu queria muito fazer jogo, né? Trabalhar com jogo. Não era muito. Não conhecia muito jogo de tabuleiro ainda. Tinha jogado lá alguma coisa quando eu era criança, assim, mas eu passei um longo tempo, assim, tipo, uns 6, 7 anos pra mais, assim, sem nem pensar em jogo de tabuleiro. E aí, quando eu tava decidindo uma faculdade pra fazer, eu queria mexer com o jogo, queria saber programar um jogo, tinha várias ideias, assim, do que fazer. E aí eu encontrei um curso aqui, que eu sou de Cascavel, e aqui na Unioeste ali, tinha um curso de ciência da computação.
E aí foi ali que eu comecei, eu entrei nesse curso pra aprender a programar e começar a fazer jogo. Eu sabia que, eventualmente, dentro da ciência da computação ia começar, a ficar muito mais específico, assim, para coisas que eu não precisaria, para fazer, não precisaria aprender para programar um jogo, mas era a opção que eu tinha. E aí eu fiquei dentro desse curso ali fiquei por uns 3 anos ali, né. Não cheguei no terceiro ano do curso, porque eu ia bem mal em várias matérias. E e aí eu começou a ficar muito específico, assim, né, nessas coisas de programar software e engenharia de sistemas, assim, coisas que eu já não estava mais conseguindo trazer para a parte que eu gostava, que era chegar em casa depois do curso e mexer no e programar lá em C Sharp. Eu já usava Unity nessa época, pra começar a brincar com o meu joguinho ali. E aí eu saí desse curso e comecei a trabalhar como programador aqui numa empresa numa software house aqui, que eles faziam um ERP, assim, para vários negócios pequenos, assim. E e aí por um tempo eu fiquei ali fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo na faculdade. Ia para o trabalho, fazia o que eu tinha que fazer lá, chegava em casa, ficava mexendo nos meus joguinhos. Eh, e aí, né, passou mais um tempo, assim, eu descobri que tinha um curso que era específico de jogos digitais, e era em Curitiba. Ah, e aí naquele momento da vida eu estava tive essa oportunidade de ir para Curitiba e voltar a fazer uma faculdade de novo. Eu fui fazer jogos digitais, não aí na PUC, fiz lá na Positivo. E meio que nesse período aí eu comecei a reencontrar os jogos de tabuleiro. Aqui em Cascavel, assim, um amigo meu, me chamou pra jogar um dia e ele tinha um Zombicide. Foi, assim, um dos primeiros jogos de tabuleiro moderno, assim, que saíram aqui no Brasil. E ele tinha conseguido essa cópia. Eu nunca tinha jogado um jogo de tabuleiro cooperativo, então eu não fazia ideia do que se tratava aquilo, né. A gente chegou lá, nós jogamos aquele Zombicide, e aí começou a gente direto se encontrava pra ficar jogando Zombicide. Aí eventualmente ele conseguiu, um outro amigo, alguém tinha um Sim Mestre das Trevas, que era um outro jogo de tabuleiro, que aí já era uma pegada completamente diferente do Zombicide, assim, não era cooperativo, era um jogo menorzinho. Esse eu não gostei tanto, até hoje eu acho que é um dos poucos jogos que eu não gosto muito. Mas aí eu comecei a ver como tinha bastante coisa diferente, assim, né, pode ter um jogo grande que você joga todo mundo junto, tem miniatura, é um Isso foi, sistema mais complexo. isso foi que ano mais ou menos, Jardim? Um chute assim, Isso foi foi, 10. eu acho que 2010, 2011. Legal. Eh, e existiam jogos mais simples, tipo o Sim Mestre das Trevas, que é meio que um jogo social, assim, de você contar história e dar risada. E e aí eu comecei a procurar na internet o que mais que tinha de diferente. Aí me dei de en encontrei alguns jogos à venda lá no Mercado Livre, assim, também, e aí eu comprei um Pandemic, que daí era outro jogo cooperativo, mas com uma pegada bem diferente do Zombicide. Ele, não era tanto de rolar dado, assim, parecia bem mais estratégico do que os outros. E, enfim, aqui em Cascavel eu já tinha começado a reencontrar os jogos de tabuleiro, mas eu nunca tinha pensado ainda em fazer em sair do jogo digital. Eh, e aí eu fui para Curitiba, comecei a fazer o curso, e aí tive uma disciplina parecida com a que vocês estão tendo aí, que era de jogos de tabuleiro. E aí parte da disciplina lá, meio que o trabalho final da disciplina era fazer um jogo de tabuleiro, e eu acho que a partir dali que eu comecei a perceber como era legal também fazer jogo de tabuleiro, né, porque Era com nesse do... momento da Sim, não foi com é, Dubiela? não, era com o Batistella. Batistella. Tá. Aham. Aí, que nesse momento eu já estava, quando eu comecei a fazer o curso de jogos digitais, eu já estava, assim, há
sei, uns 4, 5 anos fazendo jogo digital meio que sozinho, assim, meio que era só uma brincadeira, eu nunca conseguia, né, concluir um jogo e conseguir publicar ele. Mas eu estava sempre criando alguma coisa nova, mostrando para os meus amigos aqui, e mas já dava para perceber que era difícil, assim, né, o processo de criar um jogo era complicado. E aí quando nessa disciplina de jogo de tabuleiro, acabou que era muito mais fácil a criação do jogo, porque você não precisava programar tudo, e assim, testar as mecânicas, testar as coisas diferentes era muito mais, pelo menos pra mim era mais fácil naquele, fazer isso no papel, recortar e às vezes cortar num papel mais bonitinho e tal. E o protótipo acabava ficando com uma cara muito mais de final do que os jogos digitais que eu estava fazendo. E aí depois da disciplina ter terminado, assim, eu ainda continuei criando um jogo ou outro ali. Eh, Enfim, foi aí que eu meio que conheci os jogos de tabuleiro dessa maneira. E onde é que surgiu a primeira oportunidade de você vender um jogo, de você publicar um jogo? Eh, então minha voz tá de boa aí? Porque eu tô Bem meio de, gripado aqui. bem Ah, de boa. beleza. Complexo, né? Eh, ah, então aí eu fiz esse curso ali de jogos digitais. Aí quando eu saí, eu comecei a trabalhar numa empresa de jogos educativos, aí a Auction, que era de um professor. E eu era programador lá e meio que também ficava tendo ideia de jogo digital e tentando convencer a fazer esses jogos, mas era completamente fora de jogos educativos, assim. Eh, e aí no meio que no tempo livre eu ainda estava fazendo jogo de tabuleiro e tendo essas ideias, tinha várias, tinha algumas luderias que não existem mais lá em Curitiba, né, naquela época, tinha Nerds. a Funbox, Fanbox, a Nerds. eh, a Nerds, a Paladino também, mas lá na Funbox eu ia bastante jogar jogo de tabuleiro lá. E aí eu acabei descobrindo outras pessoas que também estavam, faziam jogos digitais. Tinha o Pedro, que ele já tinha publicado um jogo de tabuleiro, mas tinha um pessoal que se reunia lá na Funbox pra testar o jogo no outro e dar feedback Lá. e tal. Esse foi o Pedro Latro? Isso, Pedro Latra. Isso. Aham. E aí Fanbox. e aí eu comecei a levar os meus protótipos lá, e daí a gente ia testando, né, fora da caixa. É. Que o Pedro é o da fora da caixa, não da Fanbox. Aham. Eh E aí, até ficava nessa, então começou a ser uma parte da minha vida, assim, ir lá na luderia, né, chegar com meus protótipos embaixo do braço e chamar a galera pra testar, até que, e desses protótipos, assim, alguns deles, talvez uns 2 deles, eu já tinha tentado escrever um manual de regras, pegar e-mail de alguma editora e mandar, assim, pra ver no que dava. Mas nunca tinha tido resposta. Eh E aí em algum momento, assim, numa jogatina, um amigo meu me mostrou um jogo que era desses rola e escreve, né, o Roll and Write. Eu nunca tinha jogado um jogo desse estilo antes disso. Eh, e esse jogo era um jogo print and play, assim, que ele baixou gratuitamente, ele imprimiu, aí você jogava com 2 D6. Eh, eu joguei aquilo e eu fiquei: "Nossa, cara, que negocinho maneiro", né, que é tipo, é um jogo, as regras são simples, eu fiquei super engajado aqui na partida. E tudo aconteceu, assim, nessa folha, era uma folhinha com aqueles 2 dados ali, então todas as regras estavam, compactas ali naquela folha que você tinha na sua frente. Você escrevia o que você ia rolando ali, desenhava um dinossaurinho ou outro, e depois você guardava a folha ou jogava fora, assim. Mas eu fiquei bem interessado nesse mecanismo. Aqui no Brasil, naquele momento, tinha o Avenue, que você falou que a galera aí também jogou, né. Que é um jogo incrível, o Avenue. Ele E aí eu também consegui jogar o Avenue ali nessa busca por conhecer mais jogos assim. E aí eu pensei meio que: "Pô, como
não existem mais jogos dessa maneira aqui no Brasil, desse estilo. Eh, então talvez para eu conseguir convencer uma editora, pode ser que isso aqui seja interessante, né. E aí eu comecei a tipo, os protótipos e as ideias que eu estava desenvolvendo ali em casa, começaram meio que a seguir essa essa mecânica. Então, eu fui meio que adaptando alguns protótipos, assim, que tinham mais componentes para roll and write, para funcionar numa folha, você escrevendo. Eh, e comecei até, tipo, tentar adaptar jogos que eu já tinha jogado, como que eles funcionariam num roll and write, como que as regras teriam que ser adaptadas, para funcionar nisso aqui. E desses jogos ali surgiu o primeiro Ronin Range, que é um jogo que tá aqui, ó, esse daqui. Eh, mas esse foi o meio que o primeiro que surgiu dessa brincadeira aí, e ele foi meio que tentando adaptar uma parte do Agrícola, que é um jogo, um euro, assim, pesado, sobre você cuidar de uma fazendinha e tal, que daí tem uma fase que os animais se reproduzem. E aí, o Rolling Ranch era meio que essa parte da reprodução dos animais, num jogo compacto para você jogar em 20 minutinhos. Então, uma sugestão aí bem forte pra galera. Para o jogo que vocês vão ter que fazer, como ele vai ser um jogo que a gente vai fazer em 3 semanas, ou seja, 6 horas vocês vão ter para fazer o jogo e é isso. Né, no máximo. Então, tentei fazer isso, eu descobri de um jogo grande qual é um fragmento que eu acho muito legal, que eu posso recortar, tentar fazer um jogo disso. Será que dá para fazer um jogo de que nem o Uno, de botar uma carta igual, botar uma carta maior, com esse aspecto do jogo? Tá ligado? Então, às vezes dá para fazer uma sacada dessa, tá ligado? De fazer um pequeno recorte de uma coisa maior, né, para que seja divertida, igualmente divertida. Quer dizer, igualmente não, né, mas divertida por si só. É, E só para dar um toque, é, essa semana passada chamei a galera para ir lá em casa, jogar alguns jogos, e perguntei, e aí galera, vocês estão a fim de jogar o quê? Ah, bora jogar alguma coisa light. E o pessoal, Arthur, cadê aquele dos porquinhos? Então foi pedido por nome, tá ligado? O Roll and Range para ser jogado. que maneiro. Essas são as melhores coisas, né, que você descobre como sucesso. Pô, que maneiro. É, e isso é uma coisa que até hoje eu sigo fazendo, né, isso de tentar, às vezes, encontrar um mecanismo legal em algum jogo, assim, e pensar como que aquilo ali seria num como se fosse a peça-chave de um outro jogo, assim, né. É, fa Vocês conhecem Zombicide aqui, só para ter uma noção, beleza? Como seria o Roll and Write do Zombicide? Alguém já chegou a ver esse jogo pronto? Ele fez. Então ele gerou um jogo. Como foi que você chegou a esse modelo aí? Então tem um Zombicide que é dessa caixinha bem pequenininha, o Gear Up. E aí, é, é, esse surgiu enquanto eu estava trabalhando na Comic, eu trabalhei na empresa do Zombicide por um tempo, como, desenvolvedor e designer lá. E e daí lá a gente tinha oportunidade de fazer pitch de jogos de tabuleiro. E aí, eu e um amigo meu que trabalhava lá também, o Marco, a gente fez um pitch de um Zombicide com peças de Tetris, seria tipo um roll and write do Zombicide. Cadê? Ele é um jogo que funciona qual é meio o que sobrenome do Marco? É Marco o é quê? Marco Portugal. Então, esse é outro nome, galera, que vale a pena anotar aí, de desenvolvedores brasileiros. Marco Portugal, não é? Olha lá a cartinha do. Então, cada zumbi ele é representado por uma cartinha com os quadradinhos. E esses quadradinhos você preenche eles de tiro. Como é que dá tiro? A escopeta ela tira 2 e 2. Sei lá, a motosserra ela bota 3 em L. Então cada arma tem um tipo de tiro que ela dá, né, aquela manchinha ali, e você, dependendo da arma que for sorteada naquela rodada, todo mundo tem que usar a sua arma verde. A arma verde de cada um é diferente do pro outro, né? E aí é um jogo cooperativo, né? Você às vezes pode, inclusive, eu tô mais tranquilo aqui, mas tem 4 zumbis atacando meu colega do lado, eu, com alguns upgrades, eu posso dar tiro no colega, nos zumbis do colega do lado, né, para ajudar eles. E sempre tem um boss, que é um zumbi que todo mundo tem que enfrentar.
O objetivo do jogo é matar o boss, né? E aí cada Uma boss pirâmide de zumbi. diferentes tem algumas premissas próprias daquele boss. Esse que ele mostrou agora, como eles estão em pirâmide, você tem que matar primeiro os de cima para depois matar os de baixo. Não pode atirar no de baixo primeiro. Tem que sempre estar conectado a um risquinho que já está feito, tá ligado? Então o que ele pegou? Ele pegou a parte central do Zombicide, que é atirar nos zumbis. E se essa coisa central, como é que eu consigo fazer isso virar um joguinho de roll and write? Foi essa aí o nosso desafio quando porque a gente fez o pitch meio que Existem só outros nisso aí. jogos que não são parecidos com a estrutura normal do Zombicide dentro da community, Jordi? Ou esse foi o primeiro e único? Esse foi o primeiro e único, é. O restante foi só outras versões do Zombicide em outras temáticas, assim, né? Mas com Ah, miniaturas também. É, mas essa foi acho que desde o Rolling Ranch ali, era isso que eu, até hoje, assim, é um negócio que eu gosto muito de fazer, isso de você encontrar alguma coisa legal e tentar fazer um jogo diferente em cima daquilo. E isso, até agora rolou a CovilleCon agora, que era um evento de uma convenção de jogos de tabuleiro, que a galera se reúne lá pra ficar jogando por 5 dias seguidos. E aí voltando da CovilleCon, isso meio que vários dos jogos que eu gostei, que eu joguei lá, eu comecei a pensar neles com essa metodologia, assim, de tipo: "Tá, o que que aquilo ali é legal?". E às vezes não é nem de surgir um jogo novo a partir de uma mecânica, mas aquelas mecânicas, quando você tenta analisar os jogos que você já tá fazendo, meio que, não sei, comparando os 2 jogos, assim, você começa a pensar: "Ah, daria pra tentar resolver esse problema colocando aquela outra mecânica ali no lugar". E e parece então que é tipo, isso é meio que uma técnica, assim mesmo, de você tentar enxergar o que você tá fazendo, só que sob outro olhar. Que para aquela mecânica estar funcionando naquele outro jogo, teve que, tipo, pessoas tiveram que trabalhar por bastante tempo em cima daquilo. Então você acaba que consegue, eh, de algum jeito, assim, é um trabalho meio que conjunto, né, o design e o progresso das ideias, assim. ô Jordi, Eh eu uhum. comentei aqui com a galera um tempinho atrás sobre a. Falando exatamente sobre isso, né? Sobre como. O que é que eu devo fazer para criar jogos novos? E aí eu falei um pouquinho lá da. Como eu fiquei assustado quando o Kinesia fez a palestra dele lá no DOF, que a galera perguntou, né, se ele jogava jogos de outras pessoas para se inspirar e não sei o que. Ele disse, não jogo. Alguma coisa no sentido assim de que a forma como eu crio soluções é a minha forma. Se eu jogar os jogos dos outros, eu vou usar a solução dos outros. Então, para mim, como designer, isso é uma coisa absurda, tá ligado? O cara não está disposto a ver outras soluções, mas funciona para alguns gênios, né? Esse negócio de não querer se influenciar. A resposta dele foi que ele acha que se na hora que você conhece um martelo, todos os problemas viram pregos, tá ligado? Não existe mais parafuso. Então era essa mais ou menos a justificativa dele. Aí eu disse pra galera que nenhuma solução dessas é melhor do que a outra. É a que você acha que funciona para os seus projetos, né? Que dá certo, né, para tua carreira. Então, para a galera ficar ligada, eu prefiro pesquisar, eu prefiro comparar, eu prefiro ter referências e depois descobrir das referências qual é que se encaixa melhor. Eu acho que é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Como arrumar soluções num trabalho que outra pessoa já fez, né? Você está terceirizando, digamos assim, uma solução sem ter que pagar pro cara. E às vezes, às vezes quando você faz um jogo que é muito É. inspirado, você faz É, lá, meio que isso que é isso. homenagem. Tá? É, E me diz uma coisa, e aí eu tava dando toque pra galera aqui, né, dessa... Pra mim é muito difícil passar pra galera a quantidade de coisa legal que eu vejo acontecendo nos últimos 5, 10 anos aí no Brasil em termos de
desenvolvimento de jogos, né? O que era o Brasil há, sei lá, 10 anos atrás, em termos de uh, quais eram os jogos brasileiros que existiam no mercado para o que tem hoje, né? A diferença, né? A quantidade, a qualidade dos jogos. O que é que tu tens achado? Quais são as tuas impressões dessa coisa? É a mesma impressão maravilhada que eu tô aqui ou não é tanto assim, tá ligado? Somente porque eu conheço pessoalmente algumas dessa galera que eu fico empolgado. Ah, eu acho que mudou bastante. E, eu acho que tanto tem mais designers fazendo jogos e apresentando jogos aqui no Brasil e para fora do Brasil, quanto tem, assim, tem mais editoras também, né, aqui no Brasil que estão interessadas não só em trazer os jogos que fazem sucesso lá fora, e colocar aqui e vender aqui no Brasil, que seria meio que um caminho mais fácil de Foi o que aconteceu você. pesado ali em 2012, 2014, mais ou menos, né? Porque acaba sendo que, tipo, pra editora é um pouco mais seguro, porque ela já sabe que esse jogo funcionou lá fora, então ele tem uma chance maior de funcionar aqui dentro, e o hype do jogo lá fora também chega aqui dentro sem a editora precisar fazer muito esforço. Então, isso era o que acontecia bastante em 2012 ali. E só que agora com o passar do tempo e assim, mais gente fazendo jogo aqui no Brasil e conseguindo publicar lá fora também os jogos, as editoras aqui do Brasil começaram a se interessar nos designs brasileiros, porque além, tipo, apesar de ser talvez um risco maior dela produzir aqui um jogo que nunca foi produzido, porque para uma editora qualquer jogo que a editora vai publicar é um risco, que ela vai ter que investir um esforço ali, vai ter que investir tempo e dinheiro num produto que ela vai ver o retorno depois de tipo, ela assinou um jogo, ela vai ver o retorno daqui no mínimo um ano. Então, é, é um negócio muito arriscado. Mas a editora agora tem com tantos sucessos recentes que a gente teve aqui de jogos brasileiros que ganharam o mundo, assim, a as editoras também querem acertar nisso, elas querem produzir o jogo, fazer o jogo aqui do Brasil para exportar ele para fora, torcendo para que ele seja um sucesso mundial. Então, isso aconteceu muito e também aconteceu muito pelo menos, não sei como você se sentia, Arthur, ou se mais alguém também joga há mais tempo, mas parece que antigamente tinha um certo meio que um receio, assim, quanto a jogos brasileiros, e eles eram meio que enxergados de outras maneiras aqui no Brasil. Você parecia que era meio que uma categoria separada, sabe? De A você. qualidade Ah, tem. existe jogo. É que nem a galera fala de personagem feminino em jogo, né? Que a qualidade daquele personagem é ser feminino. Ele não é Aham. própria, tá ligado? A galera... E eu acho que eu sinto que o jogo brasileiro tinha muito isso. A qualidade do jogo não era o jogo ser bom, ter um jogo estratégico, ter uma característica específica, não. A característica boa dele era ser brasileiro. E isso me dava uma angústia muito grande, porque eu sou um cara muito tosco, bruto, sincero, tá ligado? E às vezes eu via um brother daqui de Curitiba dizendo: caralho, Arthur, vi esse jogo da gente? Eu dizia: vi. Porque eu não achava o jogo bom, mas eu tinha que gostar dele porque era um jogo feito pela galera, era um jogo feito no Brasil. E aí eu acho que a gente já tá começando um pouquinho a superar esse pedaço, né? E agora acho que a gente conseguiu. Eu tenho um sentimento, Jordi, que é uma bola de neve, né? A partir do momento que a galera começa a publicar mais coisa mais para fora, a partir do momento, eu acho que o teu jogo, né, o Cartógrafos, ele foi um momento importante de alavancagem do Brasil, né, da galera perceber que, opa, teve esse brasileiro que fez, será que tem outro brasileiro que faz algum jogo legal? Né? E aí, aos pouquinhos, né, vai entrando a galera junto, né, vai mostrando que tinha galera que já estava no mercado há, sei lá, 20 anos tentando emplacar um jogo e depois que teve esse espaço de sombra a mais, a galera conseguiu colocar os jogos lá fora, a galera começa a ver que são massa. O Halaban, ele publicou um monte de coisa que eu acho que foi muito legal, por exemplo, pegar um jogo, né, como era a caixinha do Ouro de Tolo,
vendido pela Seilican, depois eu mostro para vocês, e saber que esse mesmo jogo, ele virou hoje em dia um jogo que tem a marca da Disney, que é um jogo dos Sete Anões, é foda demais, tá ligado? Saber que foi um jogo lançado para o aniversário de 70 anos da Branca de Neve, que é de um brasileiro, tá ligado? Então, é somente essas oportunidades que elas vão começando a se acavalar, tá ligado? A galera vai percebendo oportunidades e isso vai todo mundo meio que surgindo junto. O Fel fala bastante disso, né? De que como uma mão puxa a outra, tá ligado? Que a galera vai virando essa onda, só para usar a palavra aí dele, para mostrar que o mercado brasileiro existe tanto como mercado consumidor como mercado produtor. E o mercado produtor, tanto como designer, como desenvolvedor, que depois a gente vai falar sobre a diferença, né, de um e outro, quanto como editora, publicadora. Acho que a galera vai criando essa percepção. Hoje eu vi um Twitter não, um Instagram do pessoal do DOF falando o quanto o Tom Vessel, que é um cara foda internacional, né, sobre jogos tabuleiro, foi impressionado quando ele veio no ano passado para o DOF aqui no Brasil. Né? E aí diz que ele sai com 3 caixas de jogos brasileiros levando, tá ligado? E aí essas caixas diz que foi um foda para ele conseguir mandar né, para os Estados Unidos, porque ele disse que não podia sair daqui sem levar as coisas, né? Deu um jeito, se chegar aí, fique à vontade. Então, eu acho que tá massa, né, essa percepção. O Gathering of Friends, a vibe é meio tipo a Covilcon, né? É a galera se reunir pra jogar. Aham. A galera se reúne, fica jogando também por vários dias. Você precisa de um convite pra participar do evento. Então ela Ele é um mais tipo evento joga palusa. Aham. Ele é um evento que é organizado pelo Alan Moon, que é o cara que fez o Ticket to Ride, que é um dos jogos mais populares que existe. Ele já organiza esse evento há, sabe-se lá quanto tempo, né? 20 anos pra mais. E ele meio que começou convidando ali os amigos próximos dele. E aí agora esse evento que acontece anualmente, assim, que uma galera é chamada pra participar do. E aí lá rola, pelo que o Fel já me contou, né? Mas rola bastante jogo e tal. Uma galera também leva protótipo pra mostrar e pegar a opinião do pessoal da indústria. Eu mencionei isso exatamente porque o Fel Barros, ele é um designer brasileiro, que é um também dos pilares de mobilização, né, de falar sobre jogos no Brasil. E o Fel é um dos que é convidado para ir, tá ligado? Então ele vai para lá, né, troca esses contatos com a galera. E eu sinto que tem muito disso, né, esse contágio, né? À medida que um brasileiro vai para lá, a galera que está em volta dele começa a saber que existe esse mercado brasileiro, e aí de repente quando você vai para a Spiel, né, lá para Essen, né, você acaba encontrando um cara lá e você diz, pô, o Fel falou do teu jogo, não sei o quê, então sempre tem acho que essa contágio que acontece, né, do contato, né, dos jogos brasileiros. É, é. Eu acho que isso e esses movimentos que o DOF do Diversão Offline anda fazendo também, de trazer o Tom Vessel pra cá. Eu lembro que quando ele fez vários unboxings dessas várias caixas de jogos do Brasil que ele trouxe, fez vários reviews de todos os jogos, assim. E, e eles começou meio que, não sei se foi no Dawstar ou não, mas eles dizem que o Brasil é meio que um mercado emergente, assim. Então, o mercado japonês, rola uma comparação, assim, porque tem muita coisa muito maneira saindo do mercado japonês, assim, há bastante tempo, que antes era uma parada bem indie, que meio que só era publicado no Japão. Tem eventos lá, como se fosse o Diversão Offline japonesa ali também, que, né, os jogos só eram lançados ali, numa escala bem pequena, e esses jogos começaram a ser exportados pelo mundo, e agora, né, as editoras grandes publicam vários jogos de autores japoneses. E o que aconteceu depois do Tom Vessel voltar aqui do Brasil foi meio que essa comparação de que o Brasil talvez fosse o próximo mercado emergente, porque eles começaram a ver quanta ideia maneira existe aqui dentro, quanto
jogo muito maneiro que não conseguiu, não teve oportunidade de sair daqui ainda, mas que conforme a galera vai conhecendo e tal, vai, né, a gente vai começando meio que a ganhar espaço no mundo. Você vê que O logo do vai falar. logo do quando que o Tom Vessel ele tem uma linha de jogos que é o Dice Tower Essentials, e ele que é publicado, por uma editora gringa. E desses jogos que ele levou do Brasil aqui, acho que teve 2 jogos daqui que foram publicados por essa editora, meio que por recomendação dele. Um dele foi o Bom do Videogame, que era, um jogo que já, né, pelo menos eu já ouvia falar desse jogo há bastante tempo. Eh, Cara, agora me fugiu qual que foi o segundo jogo. Me Bom do fugiu. videogame é do Rodrigo Rego? Não. Não, não. Tá. Deixa eu Vê, eu tô lembrando agora, é claro, né, diferenças de foco point, né, de poder de alavancagem. Mas em 2012, uma coisa que aconteceu interessante foi 2012, perto de 2012, na verdade, acho que foi entre 2012 e 2014. A Galápagos, ela começou a publicar alguns jogos de fora aqui no Brasil, mas ela publicou também uma série de jogos brasileiros. Acho que eram uns 5 ou 6 jogos brasileiros, né, que tinha o Robin Hood, tinha o Grande Campeão, tinha o do Luiz, que era o Recicle. Então ele publicou vários jogos brasileiros e naquele momento eu tive esse sentimento, o primeiro sentimento de que, caralho, tem um jogo brasileiro com uma caixa foda, um material massa, publicado por uma empresa foda aqui no Brasil. E aí eu comprei 2 cópias de cada e mandei para um amigo meu gringo que trabalhava com jogos, né? Que era o Stephen da Spiel Foundation, tá ligado? Mas ele tinha um podcast, ele não era amigo meu ainda, né? Era um cara que tinha um podcast e eu mandei 12 jogos para ele, com 2 cópias de cada, né? Nos jogos, dos 6 jogos que tinha, com uma carta dizendo: olha, a indústria daqui no Brasil tá crescendo pra caralho, não sei o quê, e tem uns desenvolvedores brasileiros. Então, são esses pequenos momentos, né, que a gente percebe, né, que existe, está sendo juntado a massa crítica, está, né, tá começando a surgir, né, essa mobilização. E ano passado eu fui para essa e encontrei com ele, né, com o Stephen, aí eu já estava lembrando, e aí são 12 anos, né, de amizade que a gente tem por causa dessa caixa que eu mandei de jogos para ele, né, e comecei a apoiar o podcast dele, às vezes por outro se fala, assim, mas é muito legal. Esse cara, hoje em dia, ele fez, quer dizer, ano passado, né, ele fez uma doação de 20 jogos para eu trazer para o Brasil aqui e distribuir em alguns lugares. Tem 5 dos jogos que estão na biblioteca da PUC, tem 5 dos jogos que foram para uma organização de ensino de jogos lá em Recife, e tem outros 10 que ficaram aqui na casa Francisco e Clara. Então, vai muito longe, tá ligado? Essas cartinhas às vezes que você manda para avisar para alguém ou que você viaja e aperta a mão de alguém, tá ligado? É massa demais, né? Saber que você faz. E uma coisa que ele diz pra caramba, e eu concordo muito com ele, né? Quando ele vai para esses eventos assim, você olhar em volta e saber que todo mundo é tão alucinado por jogos que nem você, empolgado em saber como surgiu o jogo, como o que, é que vai acontecer próximo ano, ou sentar com o cara e fez, ó, esse jogo aqui, para ensinar, vai ser uma meia hora, e a gente vai jogar durante umas 3 horas. Tá de boa, cara, tá de boa, pô, bora, tá ligado? Então saber esse tipo de coisa é muito legal, tanto da parte de produção quanto da parte de jogo, saber que você tá na mesma vibe da galera, tá ligado? É muito massa, velho. é uma sensação muito boa mesmo. E às vezes parece um nicho tão pequeno, né, de você, não é um negócio que é muito tá, tipo, na mídia mainstream, assim, né, você não vê muito disso na TV ou, sei lá, em outdoor, essas coisas assim. Mas quando você vai no evento, você vê que tem muita gente envolvida e essa sensação é muito maneira mesmo. Eu Eu consegui. mandei o link ali do Bom do Videogame, pra dar uma olhada, mostrar pra galera depois. Eh, mas esse foi um dos jogos que eu Assim, também não WhatsApp, né?
Não, aqui no chat aqui do Discord. Se eu souber, É... eu xoxo. Depois eu mostro pra galera. Mas é isso, assim, a gente teve vários sucessos, assim, recentemente a gente, né, ano passado ali, o Comic Hunters do Robert, cara, estourou também, o jogo demorou um tempo pra sair, ele saiu aqui no Brasil, ele é um jogo da Marvel, sobre você colecionar quadrinhos, e aí ele saiu aqui no Brasil pra uma editora brasileira, e o jogo começou a fazer um sucesso lá fora, eu não sei direito como que o jogo chegou lá fora, mas ele começou a fazer um sucesso, a galera jogou e curtia aquilo, só que rolou uma dificuldade do jogo ser publicado lá fora, porque a editora que tinha os direitos da Ele, Marvel para lançar aqui no Brasil não tinha os direitos. Oi? ele foi publicado aqui primeiro, foi? Eu achei que ele tinha Foi. sido Aham. primeiro lá fora e depois tinha vindo pra cá. Que onda. Então, ele foi aqui, porque daí a editora daqui, ela não tinha os direitos mundiais da Marvel, então ela só conseguia publicar aqui. Aí foi um longo tempo assim até eles conseguirem fazer uma parceria para publicar lá fora. Só que o jogo era muito bom, começou a fazer um sucesso lá fora e assim, o jogo aqui era coisa de 120, R$ 150. E rolou uma escassez, assim, o sucesso lá do jogo, você conseguia, tipo, tinha gente procurando o jogo por 120, US$ 150 pra comprar. Caraca. Então foi muito maneiro ver também isso. E daí quando o jogo finalmente saiu lá fora, pô, foi um sucesso absoluto. Na Gen Con, que é outro evento que acontece de jogos de tabuleiro lá nos Estados Unidos, no ano do lançamento do Comic Hunters lá no passado, cara, tinha painéis gigantescos assim com a imagem do jogo e tal, foi um sucesso absoluto. Disso que eu Então, tô tentando mostrar aqui pra galera, eu tive que apagar pra conseguir ver no telão. Mostrando aqui o pedaço aham, do Comic Hunters, pra galera ver mais ou menos qual é a sacada, né? Então, ele é feito com as imagens, né, da... Eu lembro que teve uma treta inicial que, num das primeiras lançamentos dele, teve alguns personagens que que a galera não conseguiu autorização. Aí alguma das capas mais icônicas ficou meio que sem os personagens. Aí logo em seguida, a galera, para fazer a publicação internacional, conseguiu a autorização. Aí, né, a versão atual dos dias deles tem já todas as tá? Mas cada pessoa tem uma tabelinha dessas, né, que você anota qual é a sua coleção e você vai ganhando cartas e trocando ela, ganhando e vendendo as cartas mais para tentar fazer grupinhos de cartas mais interessantes ou as cartas que têm mais valor ou que a galera está mais procurando. Então, vê, isso eu acho bacana, tá ligado? Que é quando a porque tem essas marcas que a gente fica com esse sentimento de ser uma coisa internacional, inalcançável, não sei o quê. E aí, quando o primeiro cara consegue fazer uma dessas, tá ligado? Você pensa, dá pra fazer, é. Então, quando alguém diz que, eita, pô, dá pra fazer uma parceria com a Disney. Como é que você fez a parceria com a Disney? Eita, pô, dá pra fazer uma parceria com a galera da Marvel. Como é que você fez essa parceria com a galera da Marvel, da DC, tá ligado? Então, isso é muito legal, esse sentimento que não é impossível, tá ligado? Ele tá ali do lado, era somente faltam os caminhos, né? Faltam as conexões. E agora a gente tá começando a ter essas conexões, né? uhum, uhum. Tem vários jogos, né? A Grok ele começou a fazer o jogo da Disney também, que é uma editora brasileira. Ah, É, eles o, lançaram aquele Coop da Disney, que, pô, é um joguinho maneiro também, que é muito legal ver isso. Muito maneiro. porque o Coop é brasileiro, não. O Coop não é brasileiro, o autor do jogo é americano, mas ele, assim, aqui no Brasil ele faz um sucesso muito maior do que qualquer outro país. E aí, meio Mas que o fato de ser a O Coop Grok da Disney veio de fora ou foi a Grok que desenrolou isso? foi a Grok que desenrolou o jogo. Ah, que massa, velho. Então, vê, um É. jogo já existia e uma empresa brasileira conseguiu a autorização do IP para fazer a versão com o IP. Muito bacana, você não sabia não. É. Aquela versão do dobro, que é com os personagens lá da Pixar. Pixar é isso mesmo, né? Isso. E ele Aham.
foi feito pela galera de fora ou foi desenrolado pela galera daqui também? Foi meio que o mesmo esquema ali, porque é da Grok também, o dobro. E, e aí eles conseguiram é, a licença de fazer jogos com os personagens da Disney. E aí veio o dobro Pixar, que é um desses, veio esse Coop de uma temática de Disney. Isso é foda, E eu tenho certeza porque, que vão vir mais, né? porque aí ele consegue fazer uma, um filão, né, um pulo lateral, né, do público muito poderoso. Né? Então, à medida que eu tenho, por exemplo, o Robin Hood, que foi depois transformado no jogo lá da Branca de Neve. O Robin Hood não. O Cor de Tolos, né? O que foi Quartz, depois né, virou. Então, ele. Aqui ter falado errado. Não, tá certo. Então, o, o Quartz é um jogo massa por si só. Já tinha muita gente que gostava, mas é muita gente do hobby. Tá ligado? E agora tem uma galera gigante que gosta da Branca de Neve ou da Disney que vai conhecer um jogo massa do hobby desenvolvido por um brasileiro. Então começa a ter esse apelo né, para pegar um outro público lateral que não estava mapeado, né, que não existia para aquele setor. E eu acho que nesses momentos é que vai dando as grandes mudanças né, de aceitação né, dessas coisas aqui pelo mercado amplo né, de massa. Muito bom. Uhum. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Tenho duas perguntas, na Manda verdade, lá. vou fazer uma de cada vez. Se me escuta ou se eu Vem mais para perto escuto? e fala aqui, tá do lado. Agora tô ouvindo. Beleza. Jordi, além do que você falou sobre explorar assim essas mecânicas que você acha interessante de outros jogos, quais outras técnicas ou quais outros métodos você usa assim para desenvolver os seus jogos? Eu acho que sempre surge de algum lugar, tipo, a inspiração sempre vem de algum lugar. E parece que é meio que quando você menos espera que você vai encontrar alguma coisa maneira que você quer fazer o jogo ao redor. Outra coisa que para mim, tipo, geralmente isso acontece quando eu tô meio que jogando, seja um jogo de tabuleiro ou muitas vezes também um jogo digital. Meio que jogando sem pensar nisso, eu tô só jogando pra me divertir, e aí tem alguma coisa ali que chama a minha atenção e eu começo a pensar. Algumas vezes, a inspiração acaba vindo de filme, vem de, algum quadrinho, alguma coisa que eu tô lendo. Então, é meio que é é é estranho, acho que cada pessoa funciona de uma maneira diferente, porque tem muita gente também que se inspira por um tema interessante, às vezes por uma emoção que você quer tentar chegar, assim. Então, vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que pelo menos para mim, o principal é não estar pensando naquilo. Se eu, tipo, eu preciso ter uma ideia de algum jogo, assim, em alguns momentos, momentos raros chego nisso, e aí eu começo a pensar, tipo, tá, qual que vai ser a ideia desse jogo? Qual que vai ser? E, cara, parece que vai ficando mais difícil. E uma vez conseguindo essa inspiração para fazer alguma coisa, eu acho que algo muito importante a se fazer para você conseguir progredir é tentar restringir um pouco, tipo, o espaço das ideias, porque quando você começa, e às vezes é até por isso que tentar ter a inspiração do zero é muito difícil, porque quando você começa a pensar em algo sem ter nenhuma restrição, você tem, tipo, possibilidades infinitas do que fazer. E aí acaba que a sua mente não consegue, pensar no que é melhor ou no que é pior. Então quando eu tenho inspiração para fazer alguma coisa, que eu tenho certeza, que vocês já tiveram, assim, né, trabalhando fazendo curso de jogos e tal, você, tá meio que o tempo inteiro tentando encontrar, às vezes você tem uma ideia de um jogo aqui, um jogo ali. Mas quando você encontra isso, é importante você tentar criar as limitações
do que vão guiar o jogo dali para frente. Pode ser que essas limitações mudem para frente e tal, mas é importante pensar o que esse jogo não vai ser. Então, por exemplo, pode ser uma mecânica. Às vezes você quer, esse jogo aqui eu quero que seja um jogo de plataforma. Então você meio que excluiu todas as outras mecânicas que, que você teria de possibilidade. Eu quero que esse jogo aqui só se jogue, não sei, com 2 botões. Então você já começa a pensar, as ideias vão meio que funcionando ao redor disso. E aí no jogo de tabuleiro também é dessa maneira. Às vezes você quer, eu quero que a duração de uma partida desse jogo aqui seja de 20 minutos. Quero que seja um jogo de uma caixinha pequena. Eh, Quero que ele seja cooperativo, quero que seja competitivo. Eu quero que seja um jogo para jogar com a família, então, que não tenha dependência de idioma, não quero que tenha texto nenhum nesse jogo. Eh, e a partir dessas restrições, parece que o negócio vai andando muito mais rápido, porque você consegue filtrar todas as ideias que você tem, para ver se ela funciona ou não naquelas restrições que você criou. Em muitos momentos com as restrições vão surgindo também com o passar do tempo. Pode ser que você comece um jogo assim, você tem várias ideias, pode ser um jogo de dado, pode ser um jogo de carta, pode ser isso ou aquilo. Testar rapidamente essas ideias, assim, sem não perder muito tempo prototipando e pensando lá na frente como o jogo vai funcionar, eu acho que também acelera muito, porque, você pode ser um jogo de dado ou pode ser um jogo de carta. Então, cara, vamos ver como que seria se ele fosse de dado. Faz o mais rápido possível ali, às vezes em questão de 30 minutos você já rabiscou um papel, já tá com os dadinhos aqui do lado, já cortou uma cartinha ou outra ali, você consegue simular meio que um turno do jogo. Putz, eu acho que talvez não funcione, mas essa parte da carta aqui foi bem legal. Então vamos tentar tirar o dado daqui agora e vamos tentar fazer um jogo de carta. Eh, e aí já de novo, adapta o que precisa ali, mas já pensando em tipo, eu tenho que testar isso aqui rápido eh, pra ver se isso funciona ou não. E aí pode ser que no meio desses testes você vai encontrando as limitações e você também vai encontrando o que é divertido no jogo. Você, pode eu acho que você sentindo como que o jogo funciona, ajuda muito em você entender, assim, a encontrar o que pode ser legal. Eu acho que até você começar a mostrar um jogo para outras pessoas, você já tem que ter tentado e desistido de várias ideias por inúmeras vezes. Você já tem que tentar sozinho muitas vezes, e também não se decepcionar, né, com o negócio não tá fluindo, porque eventualmente parece que as coisas meio que se encaixam e o jogo começa a funcionar e começa a ficar divertido. Deixa eu fazer algumas perguntas, algumas considerações sobre isso, depois eu pedi para a segunda. Eu imagino então, Jordi, que hoje em dia, primeiro uma pergunta de base. Hoje em dia você está trabalhando somente como focado em desenvolvimento de jogos? Ou está... Isso, aham. Show, massa. Então você já chegou no momento que você consegue... Você está contratado ou você está trabalhando como freela por enquanto? Desenvolvedor particular? É freelance. Tá. Então você já tem, eu imagino que ao longo desses, sei lá, últimos 10 anos, você já conseguiu coletar fragmentos de ideia o suficiente para hoje em dia não ter um momento que você não tenha uma ideia. Na hora que você não tem uma ideia, você tem algum fragmento que você pega, né, e bota na mesa e vamos rever isso aqui, né? Ou, vamos rever isso aqui com aquela mecânica que eu vi agora segunda-feira, que agora dá certo. Eu imagino que a tua vida hoje em dia É, deve ser mais ou menos nesse ponto, né? E é. E imagino que enquanto isso não acontece, você vai, claro, tendo outras ideias para botar várias pedrinhas lá numa gaveta, para depois ver qual é a pedrinha mais bonitinha para você polir, não sei o quê. Porque é isso que eu ia perguntar, né? Se você está começando a trabalhar com jogos e a ideia não vem, é muito difícil você ter a tranquilidade de dizer, não, ela vai vir. Né? Então, hoje eu trabalho em muitas coisas da minha vida, eu consigo já trabalhar assim. Eu já desenvolvi o processo que eu não preciso forçar a pensar, que eu sei que na hora vai sair. Tipo uma conversa como essa. Eu tenho uma estratégia geral de onde eu quero atingir, mas eu não preciso fazer o script inteiro. Eu sei que eu já ganhei a confiança suficiente para saber que a gente vai chegar lá, né? Que a gente vai chegar estruturadamente. Mas aí,
só reforçando aqui pra galera uma coisa bem interessante da fala do Jordi, eu sinto que ele trabalha tentando focar primordialmente no MVP. Qual é a coisa que mais rápido eu consigo provar que tem valor? Cara, eu tô sem meus dados em casa, então vou fazer de carta a primeira versão. Eu tô num processo com um jogo que eu tô tentando botar pra frente há um tempão, que eu tô exatamente sem conseguir fazer isso. Cada vez que eu sento na frente dele, eu digo, porra, mas se fizesse de tile era muito melhor, velho. Aí eu começo a fazer os tiles, quando eu começo a fazer os tiles, eu penso, porra, mas se fosse fazer de dado, era bem melhor. E eu fico trocando e eu não tomo a decisão. Eu não faço efetivamente. Então isso é um perigo muito grande, né? Eu acho que depois de um tempo, quando você está produzindo, você ganha nessa expertise para botar e fazer, botar e fazer. Claro que às vezes você precisa fazer isso porque senão sua conta chega e você não tem como pagar. Né? Então, como eu não preciso fazer esse jogo, eu me dou ao luxo de errar nele e ficar nessa parálise de procrastinação. Mas é interessante esse negócio de se eu precisasse fazer o meu jogo dos Goblins hoje, qual é a coisa mais rápida que eu conseguiria fazer nele? E aí eu faço essa versão e depois eu vejo se dá certo ou não e eu vou fazer outras. Então eu vou usar essa técnica e vou tentar fazer a primeira versão rápido para tentar jogar para frente. Agora eu queria saber outra coisa que eu acho que é interessante para a galera também. Eu vejo que tu faz muito jogo, Jordi, com parcerias. Elas, com o Renato, com o Marco, tá ligado? Como é que surge essa... Eu sei que... Eu imagino que deve ter situações, como Fibonacci, que deve nascer de uma conversa de bar, uma piada que aconteceu e agora a gente vai ter que fazer esse jogo. Mas, normalmente, como é que surge um jogo desse de parceria? Né? De onde é que vem? Eu acho que o mais comum é meio que conhecendo a pessoa e com essa vontade coletiva de, vamos fazer jogo, vamos fazer um jogo junto, então. Eu acho que da parceria você acaba facilitando alguns passos do processo ali, porque logo depois que você já testou alguns jogos sozinho, testou o seu protótipo ali algumas vezes sozinho, vai chegar no momento que você precisa da opinião externa para você conseguir progredir. E, e você já testando aquela ideia sozinho muitas vezes, acaba que fica muito viciado naquele sistema e fica difícil de você encontrar soluções para os problemas que você está encontrando. E aí, com a parceria, isso é meio que acaba sendo facilitado, porque você consegue mais facilmente testar com uma outra pessoa e coletar uma outra opinião sobre aquilo que está acontecendo. Eu imagino você Então, foi o jogo até um pedaço, quando você começa a sentir que está meio travando, você vê algumas pessoas que você já conhece, que tem aquele perfil de jogo, e diz, ô, Renato, deixa eu te mostrar esse jogo aqui que eu estou fazendo. Não estou conseguindo sair daqui, qual é a ideia aqui? E você meio que joga na mão dele, ou... é, eu acho que foi, né, até então, porque, por exemplo, o Zombicide foi um jogo que surgiu dentro da Conmini, e aí foi meio que antes do jogo começar que eu e o Marco já começamos vamos fazer um jogo Roll and Write pra gente pitchar aqui dentro da Conmini. O Fibonacci que você mencionou foi meio que nesse negócio de conversa de bar mesmo, que o Renato a gente morava no mesmo prédio lá em São Paulo, na época que eu trabalhava na Conmini. E aí, em algum momento, eu tinha falado pra ele que eu tinha um jogo que se chamava Fibonacci. Só falei isso. E aí, nem existia jogo naquela época, existia várias assim, ideias espalhadas por aí sobre o que seria um jogo. Esse foi um caso interessante que o jogo surgiu pelo nome, que foi. O nome é muito... Não existia mais nada além do nome. E aí, depois que eu já tinha saído da Conmini, o Renato Simões é um cara que trabalha comigo já há algum tempo agora. A gente tem um estúdio que é chamado de YPA, onde a gente desenvolveu o Ozob, que é esse jogo aqui. A gente foi contratado pelo Jovem Nerd para desenvolver esse jogo. É um jogo de miniaturas, grande, que leva 2 horas cada partida. Mas ao mesmo tempo que a gente fez o Ozob, a gente fez o Mil, que é esse joguinho aqui. Aqui. O Mil é esse joguinho. E ele foi publicado já em 5 idiomas diferentes, com esse nome aqui, que é o Trick 100. E ele surgiu meio que enquanto a gente estava fazendo o Ozob,
em algum momento a gente estava meio cansado, assim, de trabalhar no jogo grandão. Vamos fazer um joguinho de carta. E aí foi nisso. Tinha um jogo lá que funcionava parecido, assim. Parecido não, né? Mas tinha o mesmo que. As cartas numeradas da mesma maneira que o 1000 era, existia um protótipo ali. Aí eu apresentei pro Renato e a partir daquilo a gente começou a desenvolver e saiu esse jogo aqui. Então, e durante todo esse tempo aqui, eu acho que essa parceria com o Renato, ou a parceria com o Marco ali, ou a parceria com as pessoas que eu trabalho hoje em dia, elas vêm muito dessa ajuda, assim, de conseguir playtestar o jogo mais rápido, conseguir ter opiniões coletivas sobre o jogo que E, fazem o processo avançar um pouco. e só para dar um toque para vocês, né? Então aqui em Curitiba tem um grupo que está querendo fazer coisas com playtest de jogos. Ela está se reunindo frequentemente lá na Joy Joy. E aí eles têm também aquele curso que a galera vai fazer para game designers, né? Que vai surgir aí, acho que esse mês agora começa a primeira aula. Mas é muito legal porque, de repente, indo para Joy Joy, apresentar o seu jogo ou jogar o jogo das outras pessoas, você começa a perceber daquela galera ali, daqueles 5, 6 pessoas, quem é que tem uma vibe muito parecida com a sua, que você poderia fazer uma parceria desde o começo do projeto. Ou o contrário, quem tem uma vibe totalmente diferente da sua, que você pode botar um jogo na mão da pessoa para a pessoa destruir e se resistir é um jogo bom, tá ligado? Você começa a perceber as duas coisas que existem, né? Então, para quem quiser desenvolver jogos, eu acho que vale a pena estar nesses lugares onde a galera faz playtest, é um lugar bacana. Você vai desenvolvendo essas amizades, né? E conhecimento, né, a respeito do perfil da galera. Eu acho que isso é uma parte bem importante de fazer jogos, tanto digitais também, né? Que é você não ter medo de mostrar esse jogo para as outras pessoas e não ter medo de receber um feedback negativo ali, porque acho que é o mais fácil e mais próximo que a gente consegue de conseguir essa recepção de como que seria esse jogo quando ele tivesse publicado com uma pessoa aleatória que você não conhece, pegando aquele jogo, abrindo na mesa e jogando. Então, esses playtests organizados ali, tipo da Joy Joy, eu acho que ajudam muito, porque todo mundo que tá lá tá com a mesma motivação ali. Você quer testar o jogo de outra pessoa, você quer ter o seu jogo testado, E é engraçado e é que, muito assim, bom de trocar ideia lá, né, sobre o ninguém vai desenvolvimento. para ali para falar mal do teu jogo só porque ele quer sacanear alguém. Qualquer pessoa que vai para ali para falar mal do seu jogo é porque quer ver um jogo foda publicado por um cara que é brother dele, tá ligado? Eu não imagino uma pessoa que vá lá somente para falar mal do jogo. O que você vai fazer terça-feira de noite? Vou lá na Joy Joy e falar mal do jogo da galera, tá ligado? Eu ainda não descobri se tem alguém que é assim, tá ligado? Talvez tenha, né? A galera que é griefer de jogo, talvez faça isso. Mas vale a pena, galera, daquela etapa. E a segunda pergunta que você ia fazer? Acho que talvez tenha aproximado. Acho que você acabou respondendo um pouco aí quando falou em relação às parcerias, mas num lado mais direto, assim, de como foi para você dar esse primeiro passo, assim, dentro de perceber que, puxa, agora eu tô na indústria, por exemplo. Como foi, assim, esse primeiro passo mesmo, abrir essa porta de entrar na indústria de jogos, né, que você comentou que estava, após a faculdade, trabalhou no desenvolvimento ali de jogos educativos, saiu dali e... E aí, sabe? Como foi para entrar? Deixa eu só afunilar essa pergunta. Eu imagino que em algum momento você queria trabalhar com jogos, mas você ainda achava que eu tenho que fazer aqui, mas eu tenho que programar alguma coisa, eu tenho que fazer um freela de programação, não sei o quê. Em que momento foi que chegou você disse, caralho, eu posso viver disso? Agora eu sou... Que momento foi esse? Acho que foi quando eu entrei na Culmini. Foi porque para mim e para muitos, talvez, não vou dizer que todos os autores, mas para muitos autores, o desenvolvimento de jogos de tabuleiro ou até de jogos digitais, que foi o caso, sei lá, do Notch, quando ele fez o Minecraft,
é meio que o hobby, né, então você tem seu trabalho, que você vai de manhã para o seu trabalho, passa lá o dia, a tarde, e aí você chega em casa e seu hobby é ficar criando jogos e ficar, eh, desenvolvendo. E você continua fazendo seu hobby até ele virar um emprego, basicamente. Mas eu trabalhava nesse estúdio de jogos digitais, que não era muito maneiro também, né, porque eu trabalhava com jogo, programando e tal. Eh, mas eu chegava em casa e eu ficava fazendo protótipo de jogo de tabuleiro. E aí, eventualmente, eu acho que talvez um ano depois de eu estar já nesse trabalho e fazendo jogo de tabuleiro, aí eu consegui o contrato de publicação de um jogo de tabuleiro aqui no Brasil, que era o Running Range. Eh, e aí um pouco depois disso veio o Cartógrafos, e e aí eu acho que foi meio que isso, né, de você o momento que eu percebi foi daí quando me chamaram para trabalhar na Coolmini, porque daí o meu hobby, que era fazer jogo de tabuleiro, por mais que eu já tinha um contrato de publicação de 2 jogos aqui. Ainda ia levar um tempo até eles serem lançados e até eu começar a receber alguma coisa por isso, então eu não conseguia largar o meu emprego naquele momento. Mas aí quando eu fui pra Comini, eu fui contratado para desenvolver jogos e fazer isso como meu trabalho. E aí lá dentro parece que também foi meio parecido, porque enquanto eu estava na Comini, eu não podia desenvolver jogos novos para fora da Comini. No meu contrato era de exclusividade com eles. Mas eu já estava trabalhando em alguns jogos antes de entrar na Comini que eu pude continuar desenvolvendo. Então saíram algumas expansões do Cartógrafo, saiu, o Stone eu estava trabalhando no Stone Spine, e e aí enquanto eu estava lá, em algum momento eu também, comecei a perceber que eu, tipo, com royalties eu conseguiria não estar trabalhando na Comini e fazendo algo que eu gostava mais do que estar lá, que era, viver como um autor independente. E então acho que é meio que isso, eu acho que é importante você ter alguma segurança sobre seu próximo ano, seus próximos 2 anos, e meio que tentar construir as oportunidades ao redor disso. Então quando eu saí da Kumini, o royalty é um negócio muito incerto sobre quanto o jogo vai vender, por quanto tempo o jogo vai vender, então você tem que estar meio que constantemente criando jogos e publicando jogos, e esse processo demora bastante. Então só que existem outras oportunidades além disso, você consegue trabalhar com jogos você consegue ser contratado para fazer jogos de tabuleiro antes do jogo ser publicado, e você consegue trabalhar com antecipação de royalties. Então, dependendo do momento da sua vida e das oportunidades que você tem, eu acho que você consegue construir essa segurança. Quando eu saí da Kumini, daí eu consegui, um contrato para fazer esse jogo aqui do Ozob, que é um jogo de miniaturas e tal, que foi para financiamento coletivo no finzinho do ano passado ali, teve o financiamento internacional agora. Eh, mas aí foi meio que, a partir de royalties do que já existia antes e do Ozob que eu consegui, me manter e aí tipo, eu tô continuando nessa, assim, né, sempre atrás de contratos para fazer jogos, e tentando publicar as ideias que eu tenho meio que no outro tempo, assim, né. Ô, Jordi, e em princípio, essa parte que você estava dentro dos royalties é um processo meio que de cauda longa? Todos eles depois faz o boom inicial e ainda continuam depois gerando um pouquinho para você? Ou tem um momento que para? É, ele é meio que assim, eu acho que depende um pouco do quanto de sucesso o jogo fez inicialmente, mas ele tem um tempo de vida, assim, que vai ganhar um boom inicial e aí vai meio que decaindo com o passar do tempo, e aí depende de vários fatores, assim, né, acho que do quanto a editora tá se esforçando para fazer com que o seu jogo continue vendendo, do quão interessante ou de como, tipo, as ideias ali daquele jogo envelhecem com o passar do tempo. Então acho que tem meio que isso, né, o jogo não vai ficar vendendo para sempre, ele tem um período, acho que geralmente não é um período muito longo, geralmente, tipo, um jogo
vender por 2 anos e meio, assim. E aí tem alguns casos, que para mim, por enquanto, é o Cartógrafos, que ele continua vendendo depois de 6 anos que ele foi publicado, ainda o jogo ainda é vendido. Isso, imagino que, obviamente, pela indicação Spiel des Jahres, né, que faz ele ter um alcance muito maior, né, de visualização da galera, não sei o que, né? É, eu E, acho que é bem isso. e lembrando também pra galera, né, que, obviamente, diferente de jogos digitais, o jogo analógico é um jogo físico. Então, na hora que eu imprimo 5.000 unidades e acabou 5.000 unidades, acabou. Tá ligado? O que pode acontecer é que a empresa vai ver, vale a pena a gente imprimir mais 1.000? Quanto é que a gente vai lucrar se a gente imprimir mais 1.000? Se eu imprimir mais 1.000 do 1.000, ou se eu imprimir mais 1.000 desse outro jogo novo aqui, qual é que eu vendo mais rápido? Ah, esse é o jogo novo. Então não vou imprimir mais as 1.000 do 1.000. Tá ligado? Então eles vão começando a pensar nesse tipo, obviamente, de situação. Só mais um detalhe, você falou que trabalhou como desenvolvedor dentro da empresa. É a mesma coisa que o game designer? O desenvolvedor é meio que o cara que trabalha com balanceamento. Ou com ajustes finos dentro do jogo. O game designer, então, vai ter as ideias e meio que fazer o sistema assim que funciona, até certo ponto. Mas aí para meio que ter uma massa de testes assim e garantir que nenhuma estratégia está super quebrada, que tipo, meio que todas as estratégias têm uma chance parecida de vitória. E aí é o papel do desenvolvedor de meio que estressar o jogo, até o desenvolvedor achar que ele está funcionando bem. E muitas vezes isso é um trabalho que vai acontecendo meio que em conjunto com o designer também. Então, você tem que trocar muita ideia com o designer sobre coisas, porque o desenvolvedor também tem que mudar sistemas e mecânicas do jogo algumas vezes para tentar consertar esses erros que vão surgindo quando vai tendo essa massa grande de playtest. Que é na minha perspectiva, isso é uma versão, entre aspas, profissionalizada da parceria, né? Que a gente está falando anteriormente. Se você está num universo menor ou numa coisa mais trabalhando independente com um brother seu, é uma parceria. Mas você está dentro de uma empresa, geralmente tem uma pessoa que vai ter ideias e estrutura, e tem umas 4, 5 pessoas que vão ficar rodando aquilo ali para ver se está dando certo, tá ligado? Então, por quê? Porque você não precisa que a mesma pessoa faça todos os trabalhos junto, tá ligado? E quando você chega nessa escala, você precisa criar compartimentos para pessoas com as mesmas com especialidades naquela coisa, né? Então, fica uma pessoa tendo ideias, estruturando, e o resto da galera testando. E é claro, quando você vai testando, ele é quase que o level designer, né? O balanceador dessas estruturas. É bem parecido mesmo. E uma parte também do trabalho do desenvolvedor, algumas vezes, assim, é também pensar em novos, como se fossem novos cenários para o jogo, ou novos personagens, novas classes, novos itens. Então, acho que é um pouco desse trabalho, como se fosse um level designer de jogo de tabuleiro. Missões secundárias, ele está criando uma dungeon nova, ele está criando, né, que seria o equivalente na versão digital. Massa. Pessoas, alguma pergunta específica? Alguém está com alguma dúvida, algum comentário? Massa, cara. Vou fazer. Opa. A gente chegou aqui no horário final da nossa aula, porque eles vão ter que partir para outra aula, mas eu vou passar o teu contato, Jordi, então, para a galera. Se ele tiver alguma dúvida específica, pode mandar direto para o Jordi, vocês viram que é um cara super acessível, super gente boa. Pelo menos eu vou vender isso até ele mandar eu parar de vender essa imagem. Cara, obrigado mais uma vez. Excelente conversar com você. Vou tentar organizar isso aqui, gerar um materialzinho para a galera e já fazer teste para a gente, né, sobre esse. E mais uma vez, muito obrigado, Jorge. Valeu aí por tudo. Bom, eu sempre que tiver alguma oportunidade assim, pode me chamar, porque eu acho muito maneiro conversar com a galera aí. Porque, sei lá, eu já tive aí também desse lado dessa conversa aqui. Então,
valeu aí, galera. Qualquer coisa, se surgir alguma dúvida aí, tiver alguma pergunta sobre alguma coisa, pode me mandar lá no Instagram, lá, que daí a gente pode conversar lá e trocar uma ideia. Então, valeu aí, boa noite para todo mundo, Mais uma boa vez. semana, Valeu, obrigadão. até mais. Valeu. Fechar aqui nossa gravação.